Ao fato de que é um equívoco muito grande achar que essa geração veio usufruir do que foi construído. Porque aquilo que foi construído, se alguém não continuar a construir, um dia acaba, não é verdade? Inclusive as famílias, algumas em sua maioria, elas tendem a transformar o assunto dinheiro como um tabu. Tem algumas famílias que parece que é proibido falar de dinheiro dentro de casa. É um erro. Por que é um erro? A educação das crianças, ela tem que ser principalmente financeira. Esses dois temas, educação e educação financeira, eles têm que caminhar lado a lado. Porque o adulto que hoje é um consumidor intensivo, o adulto hoje que não consegue se controlar, ele foi uma criança descontrolada um dia. Agora, voltando um pouquinho sobre isso, essa geração dos cinquentões, nesse senso popular aí, né, na geração dos cinquentões, 14 anos você já podia trabalhar e já poderia contribuir com a renda mensal, já conhecia um pouquinho mais sobre gastos financeiros. A nossa geração, por exemplo, dos meus filhos, qual é o nosso pensamento? A gente quer que eles terminem o curso superior, só para depois disso eles terem o seu primeiro emprego. Isso também não acaba influenciando negativamente da consciência financeira dessa geração? Ou essas crianças dessa geração foram menos preparadas que a anterior, ou isso é mito também? Na verdade, não seria um mito, é uma questão de percepção de gerações. O que funcionava para a sua geração, para a minha geração, hoje não funciona. Não funciona, é verdade. Se você hoje, por exemplo, a gente ouve muitas famílias dizendo assim, na minha época era assim, nossa, esse menino está muito difícil, não é assim? É verdade. Só que as épocas mudaram. Claro. Como que eu posso querer, por exemplo, educar hoje no século XXI? Nos moldes antigos. Mesmo molde da década de 80, não faz o menor sentido. Sem tecnologia anteriormente. Nós vivemos sem internet, nós vivemos sem celular. Já respondeu a pergunta de uma criança assim, como que vocês se comunicavam sem telefone celular, não é verdade? É verdade. Então, o que acontece? Eu penso que os adultos, primeiro, eles têm que tomar consciência de que eles têm que se educar em primeiro lugar. Verdade. Como que você vai oferecer um conteúdo que você não tem? Isso não faz o menor sentido. Eu atendendo hoje alguns clientes, no meu curso, eu vejo algo que é padrão. As pessoas chegam super ansiosas, elas chegam estressadas e realmente muito preocupadas. Por quê? Porque elas vivem além das suas possibilidades. É uma característica exclusiva da classe média. Porque, vamos entender, a classe pobre tenta sobreviver a cada dia. A classe rica, ela tem uma outra mentalidade. Por isso que é chamada de classe rica. E a classe média acha que sabe como que é ser rico. Acha que sabe o que é ter uma mentalidade de riqueza. A mentalidade de riqueza, ela vai passar por uma base que se chama viver dentro das suas possibilidades. Gastar menos do que você ganha e investir a diferença. Esse conceito, ele tem que ser passado desde os pequenininhos. Por exemplo, para pensar comigo. Você pode juntar dois conhecimentos. A educação financeira e a economia sustentável. Por exemplo, filho, como que deve ser um banho? Você entra no chuveiro, você se molha a bucha e desliga o chuveiro. Porque para se ensaboar e fazer a sua higiene, não é necessário o chuveiro ligado. Você está economizando água, economizando energia. Você está fazendo bem para a natureza e para o seu bolso. Porque vai diminuir na sua conta de água e vai diminuir na sua conta de luz. Na hora de escovar os dentes, perceba, é um hábito as pessoas escovarem os dentes vendo a água cair. Sei lá, deve ser uma terapia, alguma coisa que relaxa, não é verdade? Porque você molhou, você pode fechar a torneira. Ou então até melhor, as pessoas gostam de falar, nossa, isso é mania de pobre. As pessoas precisam de parar de rotular as coisas. Não existe mania de rico, mania de pobre. Existem escolhas inteligentes para o seu comportamento. Eu posso escovar o dente com uma caneca. Você não precisa mais do que uma caneca para escovar o dente, não é verdade? Agora, as crianças, elas precisam de ter limite. Começa pelo limite. Você, por exemplo, tem filhos? 2. Você presenteia suas filhas fora de época? Com frequência? Às vezes, não, com frequência não. Às vezes, mas é por um merecimento, é por um carinho, por qual motivo? Por um carinho. Porque tem pais... Você trabalha muito? Muito. Muito, muito? Muito. Você, por um acaso, já tentou cobrir a sua ausência com algo material? Um presente? Nossa, tem tanto tempo que eu estou sem ver meus meninos, eu vou dar um presente para eles, porque eu quero mostrar que o pai é bom. Conscientemente não, mas inconsciente pode ser. A maioria das pessoas faz isso. A correria do dia a dia, pai trabalhando, mãe trabalhando, você acaba fazendo o quê?
delegando a responsabilidade da educação para a escola, para a babá, enfim, para terceiros. Uma responsabilidade tinha que ser sua. E quando você está presente em casa, como você não tem o hábito da rotina dos seus filhos, se você tem um filho pequeno, eu tenho uma filha de 4 anos, ela chora muito. E se você não está acostumado a acompanhar seu filho, o choro dele, associado a um dia inteiro de trabalho e a um estresse, fará com que você fique muito irritado. Então, qual que é a melhor maneira? Dê alguma coisa. Para que ela se calma. Só que, na verdade, você está fazendo tudo errado. Dê um pouco da sua atenção. Aquele choro é a arma que ela tem para chamar a sua atenção, para falar assim, ei pai, ei mãe, eu existo, eu estou aqui, eu gosto de beijo, eu gosto de abraço. Então você ficar dando coisas materiais ou coisas caras para tentar suprir o amor é um erro. Entenda, valor e preço são coisas bem diferentes. Sabia que às vezes, desculpa te interromper, mas sabia que às vezes um simples passeio na pracinha perto da sua casa, que não tem custo financeiro que não tem custo financeiro nenhum, mas ele tem um valor material, zero, mas tem um valor espiritual muito grande. É verdade. As crianças precisam muito de afeto. Ainda, em toda a sua fala, a gente percebe a importância e quase que total relevância da participação da família nessa educação financeira das crianças. Mas a escola, ela tem alguma forma de influenciar e contribuir para essa consciência? A escola, ela tem uma responsabilidade muito grande. Mas antes eu preciso fazer uma ressalva. Eu sou professor de matemática e sou educador financeiro. Eu vou mandar um recado inclusive para você que está me assistindo. Eu gostaria que você entendesse. A escola, ela foi feita para educar da seguinte maneira. Nós vamos ensinar matemática, português, educação financeira, vamos contribuir com a disciplina. Mas a educação vem de casa. A disciplina vem de casa. Os professores, eles têm que lidar com a educação que você, pai, deu. E muitos pais gostam de delegar a responsabilidade de tudo para a escola. Alguns especialistas defendem que a educação financeira tem que começar pela escola. Faz sentido, totalmente. Porque o menino, além de aprender sobre lugares, sobre a equação do segundo grau, é importante saber o que é IPVA, é importante saber o que é IPTU, é importante saber o que é um CDB, um LCI, LCA, guardar as devidas proporções de acordo com cada idade. Limite de cada aprendizado. Só que tem um detalhe. Antes de passar isso para a escola também tem que se capacitar. Como que um professor que não tem educação financeira, que vive no limite com as suas dívidas, vai ensinar? Então, primeiro tem que passar pelo processo de capacitação. Mas a escola tem um papel fundamental. Por quê? Existe um ditado que diz o quê? O santo de casa, ele não faz milagre. Eu vejo que muitos alunos costumam escutar muito mais a nós, professores, do que os seus próprios pais. Então, é uma responsabilidade dobrada aí, e também uma oportunidade dobrada, não é verdade? Agora, a partir do momento que houve a capacitação, se você respeitar as faixas etárias, você consegue sim fazer que ao terceiro ano do ensino médio saia um indivíduo preparado para o vestibular, mas também um indivíduo que não vai querer um carro aos 18 anos. Verdade. Eu acho que vai ajudar bastante a gente dar algumas dicas ainda para o nosso telespectador, de dicas, né, de como ajudar aí a criança, essa consciência. Vamos estar passando aí, vamos ver se a gente consegue ser bastante objetivo para conseguir ver todas. Perfeito. Evite usar cartão de crédito na frente do seu filho antes de explicar seu funcionamento, é importante. Não é importante? Com certeza. Porque, olha só, a criança, ela tem o pensamento muito diferente do nosso. É um pensamento mais lúdico, é um mundo de sonhos, de fantasias. Se o seu filho te pede alguma coisa e você usa o cartão de crédito, ele, olha que legal. Tudo que eu preciso está ali, né? Aquele negocinho produz dinheiro, não é verdade? Não, ele precisa entender que aquilo não é dinheiro. Desde pequenininho. Aquilo dali antecipa uma compra que no futuro deverá ser paga. Então, o que acontece? Você tem que ter responsabilidade. Eu conheço alguns casos de até clientes meus que o filho com 10 anos de idade já recebeu um cartão de crédito com um limite até considerável. Vamos ser muito responsáveis na fala. Há problema nisso? Depende. Porque a maturidade, às vezes, de um menino de 10 anos pode ser até superior à de um menino de 16. Você ensinou o seu filho como que funciona aquilo? Aquilo vai ter um consumo consciente. Agora, é um risco. Ele vai explicar vai explicar, vai acompanhar, vai monitorar. Agora, mesmo assim, é muito arriscado. Eu penso que
tudo tem que ser dado de acordo com o momento e de acordo com a maturidade para lidar com certas coisas. Perfeito. Ok? Vamos ver o próximo item? Ensine as crianças que poupadores inteligentes têm como recompensa o recebimento de juros. Isso é muito legal. Ensinando a poupança já para as crianças. Isso. A gente tem que saber separar. Ensinar a criança a ser poupadora é totalmente diferente de ensinar a criança a ser miserável. É totalmente diferente. É, boa. Por exemplo, muitas pessoas são contra a mesada. Eu até dei uma dica sobre mesada para a gente falar daqui um pouquinho. Mas olha que legal. Sabe o cofrinho? O antigo e velho cofrinho? Opa. Ele voltou à moda. Funciona. Já pensou que legal se a gente falar assim, filho, tudo que você ganhar, você vai fazer o seguinte, metade você pode gastar e a outra metade você guarda no cofrinho. Você não pode ensiná-lo a guardar tudo no cofrinho. Ele tem que entender que parte do que ele ganhou precisa ser utilizado, é necessário, porém com um consumo consciente. Isso é realmente muito legal. Aí depois, quando quebrar o cofrinho, olha que interessante, ele vai perceber que o esforço de não ter gastado tudo trará uma recompensa. E ele poderá fazer algo que ele considere legal com aquilo. E maior até. E melhor ainda. Ah, perfeito. Vamos ver a próxima dica? Olha, papai e mamãe, isso é para você. Ensine seu filho a controlar a mesada. É mais ou menos dentro disso que você já está falando. Né? A mesada ela pode ser trabalhada de duas formas. Você pode ensinar para ele para o bem e para o mal. Por exemplo, suponha que você tem um filho de 14 anos e o seu filho já tem algumas despesas, como o lanche da escola e algumas responsabilidades. Você estabeleceu para ele, guardadas as devidas proporções e as condições da família, uma mesada de R$150. E de repente o mês ainda não terminou e o seu filho fala assim, pai, a minha mesada acabou, eu preciso de mais R$30 para que eu possa ir ali tomar um açaí com meus colegas. Você pode até dar os R$30, mas diga a ele, filho, você terá R$33 deduzidos da mesada do mês que vem. Ele assusta. Como assim, pai? Porque você está fazendo um empréstimo comigo. E esse empréstimo vai ter que ser pago por você com o seu dinheiro. Na próxima. Mas, pai, eu te pedi R$30. Por que 33? Porque já que eu estou te antecipando, eu vou ter que ter uma compensação em forma de quê? De juros. Ele vai ter a oportunidade de ver os juros trabalhando contra ele. Agora vamos pensar na mesada trabalhando a favor. Pai, eu gostaria de adquirir um videogame ou um objeto X daqui a um tempo. Então você vai dizer a ele assim, filho, vamos fazer um combinado? De parte da sua mesada, dos R$150, você vai guardar R$30 durante um determinado período. Mas pai, nesse período não vai chegar no valor do bem. Quando chegar a época, eu completo a diferença. Perfeito. E explique para ele que esse complemento é como se ele tivesse investido esse dinheiro e o complemento é juro. Ou seja, ele vai entender que aprender a poupar com inteligência pode trazer a ele o benefício do juro. Melhor ter os juros a seu favor, né? Vamos ver a próxima? Temos mais uma? Mostre seu filho que o dinheiro que se ganha não é diretamente proporcional ao trabalho. Explica isso melhor ainda. Isso é muito perigoso, porque olha só, você sai de casa cedo para trabalhar, fica o dia inteiro, às vezes você vê seu filho somente no comecinho da manhã, no finalzinho da noite, em muitos casos, somente no fim de semana. Às vezes. Aí o seu filho precisa de alguma coisa e fala, ô pai, estou precisando disso. Aí você fala, meu filho, eu não tenho dinheiro. Ele vai associar assim, nossa, meu pai trabalha tanto e ele não tem dinheiro. Então significa que eu tenho que trabalhar mais. E são valores que estão totalmente controversos. É verdade, porque não se trata do tanto que você trabalha. A maioria das pessoas acha que a vida está ruim porque ela ganha pouco. A classe média faz mais ou menos assim. Ganha 2.000, aí gasta 2.100. Aí entra no cheque especial, nos produtos do banco. Aí ele recebe uma promoção, passa a ganhar agora 3.000. Tecnicamente, agora a vida ficou maravilhosa. Sobraria, né? Aí ele começa a gastar 3.300. É verdade. Então o que você tem que entender que não se trata do quanto se trabalha, mas sim do que você faz com o seu dinheiro de maneira inteligente. Eu tenho clientes que eu atendo que ganham na faixa de 15, 20 mil por mês e gastam 30. E eu tenho clientes que eu atendo que ganham na faixa de 1.500, 2.000 e vivem maravilhosamente bem, porque eles lidam com a inteligência e eles fazem escolhas inteligentes com o seu dinheiro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.